Eu estou recebendo informação sem parar que a gravação está entrando e saindo. Isso ainda. Eu também estou vendo isso aqui, Neme. Já ajustei aqui de novo. Vamos ver se continua gravando. Pode ir. Então, Marcos Neme, que é o geral do programa Startup Rio, trazer umas palavras para você. Ok. Bem, então, pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria é de empreendedores do programa. Eu não preciso falar muito do programa, mas para a Ana Paula conhecer, eu só vou comentar que essas pessoas entraram no programa Startup Rio com ideias e estão batalhando para transformar essas ideias num negócio vencedor. E a gente tem trazido aqui, nessa Jam Session, que é um encontro do pessoal do programa com o pessoal que empreende, que pertence ao ecossistema e que participa, né? A gente tem trazido empreendedores que demonstram resultado positivo e sempre como é que ele batalhou, como é que ele foi resiliente, como é que ele atuou para chegar até lá. Isso é uma característica que tem sido comum a todos. A coisa não cai assim do céu de presente, né? E a sua vinda aqui, Ana Paula, além de ter esse lado do sucesso, tem também histórias de barras meio pesadas que você teve que enfrentar, né? Sim. No início. E que é uma coisa que eu diria que é mais ou menos típica. Então, acho que é super importante para nós todos a sua vinda aqui, e a gente está aqui para te ouvir. Eu queria agradecer muito essa presença. Tá? Obrigado. Imagina, eu que fico imensamente agradecida pelo convite, me sinto honrada de estar aqui com vocês, de estar retribuindo o que eu recebi lá atrás também. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, parabenizo a todos vocês que tiveram essa vitória aí desse passo no Startup Weekend, que também é um programa de super sucesso, que também está ajudando o ecossistema, contribuindo com o ecossistema de empreendedorismo e startups no Brasil. Posso começar, então? Não, só um instantinho que deixa eu Tá. combinar com eles. Jam Session, gente, na verdade, normalmente é uma coisa que interage online ao vivo. Vocês estão mais acostumados do entrevistado lá e nós aqui do programa tá apoiando essa entrevista, mas hoje nós vamos chegar mais perto de uma Jam Session que normalmente acontece, em que a Ana Paula, eu vou apresentar, vou pedir para a Ana Paula começar a contar a história dela, e o microfone de vocês pode ficar aberto, vocês podem fazer perguntas. Eu e a Ana Paula vamos colocar algumas vírgulas na fala, então vocês aproveitem para entrar nas vírgulas, né? E qualquer coisa também tem um chat apoiando. Então vai ser aí um exercício legal, que eu acho que vai dar uma dinâmica, só prestem atenção para não interromper um raciocínio, né? Mas a gente vai acertar aqui. Então, quero agradecer mais uma vez a Ana Paula por ter aceito o convite. A história dela é incrível, tanto do Cabe na Mala, como alguns passos que ela deu depois do Cabe na Mala, que se ela não comentar, eu vou acabar puxando aqui. Então, Ana Paula, conta aí o que é essa mala de inspirações que a gente tem hoje para contar aqui para a galera. Tá, beleza, Cláudia, obrigada mais uma vez. Então, gente, eu comecei minha carreira empreendedora lá em 2013, quando eu estava na faculdade fazendo estágio, estava numa correria louca, uma amiga, a Marcela, minha sócia e sócia no Cabe na Mala, ela me veio com essa ideia. Ela é uma pessoa, ela é programadora, ela viajava muito para fora do país
E ela falou para mim que ela, toda vez que ela ia viajar, muita gente... Teve uma vez que ela foi viajar e era o lançamento do iPad nos Estados Unidos. Então, todo mundo estava com aquela febre de pedir o iPad e tudo mais. Então, quando ela me contou da ideia de conectar essas pessoas que querem produtos de outros países a viajantes que possam trazer em troca de uma recompensa, eu achei sensacional, porque ela viu que ela não poderia trazer para todos os amigos dela, mas ela percebeu nos aeroportos que um monte de gente estava chegando só com uma malinha e poderia trazer esses produtos para os amigos dela, fazendo esse site para poder conectar as pessoas. Então, quando ela me contou essa ideia, achei extremamente incrível. A gente ficou com a ideia engavetada por mais ou menos um ano, porque eu justamente estava na faculdade e ela também estava na faculdade, estava trabalhando, então a gente nunca parava para poder começar o negócio. E foi quando a gente descobriu o Startup Weekend, que a gente conseguiu finalmente tirar a ideia do papel e colocar em prática mesmo. Então, por isso que eu falo que assim, esses programas de incentivo, tanto quanto Startup Weekend, quanto Startup Rio, hoje a gente já tem vários programas que dão incentivo ao empreendedor para sair só da ideia, né? Para tirar da gaveta. Então, na minha época, lá isso ainda era muito desconhecida, a ideia de startup. Então, por isso que eu tenho um enorme prazer também de estar sempre compartilhando conhecimento, minha história, desde quando eu comecei lá em 2013. O Startup Weekend, na verdade, foi em dezembro de 2012 e a gente lançou o Cabe na Mala em janeiro de 2013. Logo quando a gente terminou o Startup Weekend, eu e a Marcela, a gente decidiu que a gente ia continuar a empresa, que a gente queria realmente começar a empresa, na verdade, né? Teoricamente, a gente só participou de um programa tipo código para poder a gente lançar no ar. E com a ajuda do Startup Weekend, a gente conseguiu a ajuda de jornalistas, então eles conseguiram ajudar a gente no lançamento. A gente falou, a gente nem estava preocupada com abrir CNPJ nem nada, a gente tinha literalmente o site no ar com um botão do quero pedir, das pessoas que queriam fazer o pedido, que queriam fazer um pedido de perfume, um pedido de tênis, um pedido de relógio e um pedido de cadastrar a viagem. E aí, todos esses pedidos iam caindo numa planilha de Excel. E com o lançamento do jornalista que ajudou a gente a lançar, né, na mídia, a gente conseguiu muito cadastro. Logo no lançamento, a gente conseguiu mais 500 cadastros. Ana Paula, esse jornalista que é amigo de vocês, aqui deve estar todo mundo agora doido atrás de um jornalista. Ele era participante do evento, na verdade, o evento do Startup Weekend, a própria equipe do Startup Weekend, eles são responsáveis por conseguir divulgar o evento. E nesse evento, a gente pegou o contato do jornalista, era um jornalista do Estadão, e ele ficou muito interessado pela nossa ideia. A ideia realmente ela chama atenção, e ele manteve o contato. E a gente falou, olha, depois do programa, depois do evento, né, do Startup Week, a gente falou, olha, a gente realmente quer seguir com a ideia e a gente vai lançar ela em janeiro. Então, a gente nem estava preocupada com o CNPJ nem nada, a gente botou na plataforma do PayPal da minha sócia, da Marcela, que no CPF dela, e aí as pessoas já estavam pagando. Então, para a gente foi a maior validação que a gente podia ter, era essa, assim, tipo, sem nem CNPJ, as pessoas querem, as pessoas precisam do serviço. Então, aí que a gente, eu estava na faculdade e para mim foi eu estava na faculdade, estava fazendo o estágio, então eu acordava muito cedo de manhã para poder ir para o estágio, depois do estágio ia para a faculdade, chegava em casa e ia lá conectar os viajantes e os compradores nessa planilha de Excel. E o mais engraçado é que vinham os jornalistas perguntarem para a gente como é que funciona essa plataforma e tudo mais. E eu falava que tinha uma ferramenta poderosa por trás que conectava o viajante e o comprador. E essa ferramenta nada mais era do que eu mesmo lá, fazendo as conexões por e-mail mesmo. E, enfim, a ideia foi evoluindo, a gente foi conseguindo a atenção não só de usuários, como também atenção de investidores, e a gente aplicou para o CID de Minas Gerais,
e do primeiro batch deles, e a gente foi aprovada. Antes do primeiro batch do Seed, a gente teve várias conversas com investidores anjos da Gavia Angels, a gente também teve conversa com investidores de São Paulo, enfim. A gente estava quase para fechar o round com eles, mas como a gente ainda não tinha muita experiência com investidores, a gente achou melhor, e a gente passou para o Seed, a gente achou melhor ir com o investimento do Seed, que era equity free. Então, aí a gente aprendeu muito também, aí a gente finalmente conseguiu deixar a plataforma escalável, eu não precisava mais estar lá fazendo a conexão entre viajante e comprador, a gente botou a plataforma escalável, nesse momento a pessoa já clicava no botão e as coisas já aconteciam automaticamente. E aí foi quando a gente começou a ganhar atração. E aí, quando a gente começou a ganhar atração, a gente atraiu a atenção de investidores de novo, que foi quando a gente recebeu o investimento do Fábio Póvoa, que é um investidor muito conhecido no ecossistema, muito respeitado, eu gosto muito dele, a gente é amigo até hoje. Quando eu voltar para o Brasil, já tenho reunião marcada com ele de novo. E, enfim. Isso aí tinha quanto tempo, Ana Paula? Isso aí a empresa a gente lançou em janeiro de 2013, em 2014 a gente passou para o CID, em 2015 a gente recebeu o investimento do Fábio, e aí com o Fábio a gente já recebeu, com o apoio do Fábio a gente já recebeu, foi aprovada também para abrir o Plug and Play, que era uma fusão da aceleradora da Abril, da editora Abril, com a Plug and Play, que era uma aceleradora que é uma aceleradora do Vale do Silício. Então, a gente recebeu... aninhos, né? 2 aninhos. Isso, 2 anos. Em Tá. 2 anos a gente conseguiu todo esse progresso. E aí, quando a gente recebeu o investimento do Vale do Silício também, que a gente foi para lá e a gente conseguiu finalmente alcançar o nosso burn rate, a gente conseguiu gerar faturamento e tudo mais. Aí foi quando a gente estava tendo sucesso, e foi quando a gente finalmente não, né? Foi quando inesperadamente, infelizmente, a gente teve a Receita Federal batendo na nossa porta, né? Que quando a gente começa a chamar atenção, começam a vir mais e mais obstáculos. E aí, quando a Receita Federal bateu na nossa porta, a gente ficou meio assustada, a gente consultou nossos advogados, os advogados botaram muito medo na gente, falaram que a gente poderia ser presa, a gente foi acusada de crime de descaminho, contrabando, e estavam querendo multar a gente, enfim, foi uma surpresa inesperada. Na época eu tinha 22 anos, eu não estava esperando uma ficha criminal, nem nada desse tipo. Então, a gente começou a conversar com os advogados, eles assustaram bastante a gente, e a gente começou a conversar com os investidores também, e, por outro lado, a gente também teve a Intrusters, que era uma outra empresa que fazia o mesmo tipo de negócio na Califórnia. Eles vieram falar com a gente que eles estavam querendo entrar no mercado do Brasil, que é o maior mercado para esse tipo de negócio. E a gente foi bem transparente com eles. A gente falou, olha, a gente está passando por esse tipo de problema, a gente está conversando com nossos investidores e com os nossos advogados para a gente ver como é que a gente vai fazer. E os advogados falaram, botaram um pouco de medo na gente, mas eles falaram, olha, é basicamente o mesmo procedimento que o Uber está passando. A inovação não acompanha as leis. Então, a gente teria que ter um budget para poder regularizar esse tipo de negócio nas leis. Só que aí, ao mesmo tempo, com os investidores, a gente estava conversando, que tinha essa oportunidade de fazer a saída com a Intrusters. Então, a gente conversou com os investidores, a gente deixou de negociarem com a Intrusters, e aí a gente fez a saída com eles, para a gente ficar no 0-0. Porque o meu interesse maior nesse momento, né, de turbulento, de cadeia, de não sei o quê, eu falei, cara, o meu maior interesse agora é pagar os investidores e continuar a vida. E assim a gente fez a fusão com a Intrusters e fez a saída do Cabe na Mala. E aí... Só um instantinho para não perder, o Léo Oliveira quer fazer uma pergunta para você, né, Léo? Gente, vocês podem aproveitar aí nas vírgulas da Paula e interromper. Claro. Eu perguntei
se vocês só tiveram faturamento depois de 2 anos. Não, o faturamento que a gente começou a ter faturamento, a gente não tinha nem CNPJ, a gente começou a ter o faturamento bem lá no começo, logo no lançamento, que quando a gente foi, como eu falei, a gente lançou a plataforma, era um site que só tinha 2 botões, um site que era justamente o fazer o pedido e cadastrar a viagem. Essas informações todas iam para uma planilha de Excel, eu fazia a conexão entre o viajante e o comprador, e nessa conexão eles já começaram a pagar o valor da recompensa. Então, a gente tem faturamento desde o lançamento mesmo. Valeu. Obrigado. Depois de 2 anos foi o quê, Ana Paula? Depois de 2 anos, que eu quis dizer que a gente começou a alcançar o nosso burn rate, que a gente começou a alcançar tudo que a gente gastava, a gente já começou, o que a gente ganhava de lucro, de faturamento, a gente já começou a conseguir pagar o que a gente queimava todo mês. Isso que eu quis dizer com os 2 anos. Incluindo seu Prolabore da Marcele? Incluindo, exatamente. Incluindo todos os nossos gastos mensais, a gente... Os reais, né? E os reais, isso. No negócio normal, né? Sem ter que estar... Sim, sim. Então, desculpa aí, continua contando aí a parte. Aí o pedaço da e-trust. Isso, da Entrusted. Então, quando a Entrusted entrou, a gente finalmente fez a saída, porque a gente já achou que a gente não queria correr o risco de continuar e ser presa, porque quando a gente ouviu essa comparação de Uber, a gente lembrou que o CEO do Uber foi preso no Brasil, e eu falei, cara, não estou afim de correr esse risco, nem a minha sócia estava afim. Apesar de doer muito o nosso coração, porque era um negócio que fazia muito sentido para a gente foi muito feliz nesse negócio. Todo momento que a gente estava lá batalhando, dava muita gana para a gente continuar, porque muitas pessoas falavam, caramba, finalmente eu posso ter o produto que eu sempre quis ter, finalmente, muito obrigado por ajudar a gente. Eu sempre tinha esse tipo de depoimentos que faziam a gente levantar da cama falando, caramba, o que eu estou fazendo faz sentido para muita gente. Então, porque também tem isso, né? O business ele tem que estar muito ligado à sua paixão, para te dar aquela energia para você acordar todo dia de manhã e trabalhar com aquilo, porque os obstáculos são muitos e a gente sabe que no Brasil são ainda mais. No tempo que eu tive fora empreendendo, foi muito chocante para mim ver empreendedores nos Estados Unidos levantando milhões de dólares com o PDF, enquanto no Brasil a gente luta para levantar 200 mil reais. Isso se a gente tiver faturamento, se a gente tiver um bom negócio, a gente tem que lutar muito para convencer os investidores de colocar uma grana na nossa startup. Então, vocês são empreendedores, vocês sabem como é que é, vocês estão sempre na luta. Acho que hoje o mercado já está evoluindo mais, a gente já vê o círculo funcionando muito melhor. Acho que nos Estados Unidos eu vi isso muito acontecer porque tem muito já dinheiro na mesa. Então, eles sabem que, por mais que o negócio possa não dar certo, eles sabem que errar rápido é bom, porque eles vão gerar mais bons empreendedores. E isso eu vejo acontecendo no Brasil agora. Eu vejo que a gente já tem muito mais empresas que já estão comprando empresas. A própria Simpla, que a gente está aqui, já comprou várias empresas. A Movile, que é do meu investidor, já vem comprando várias outras empresas. Então, a gente já vê um movimento circular, um movimento de que a pessoa começa para sair e depois começa um outro negócio. Mas, enfim, isso é um outro papo. Não sei como está o estágio de cada um aí no Startup Rio, mas quem tiver qualquer tipo de pergunta, vai ser um prazer responder aqui. E aí você terminou aí do Cabe na Mala, e o que você foi fazer da vida? Pois é, quando acabou o Cabe na Mala, eu fiquei um pouco sem chão e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Porque eu sabia que eu queria empreender de novo e eu tive, inclusive, vários convites de amigos me chamando para empreender no business deles. E eu até, inclusive, fui participar com o meu amigo mexicano, que eu conheci no CID, inclusive. Comecei a Expediente Azul com ele, que é um expediente em espanhol, é pasta. A Expediente Azul é uma ferramenta para coletar documentos para empréstimos bancários.
Então, hoje, ainda hoje, nos dias de hoje, a gente vê para a pessoa jurídica pedir um empréstimo é um processo totalmente burocrático. Você tem que mandar uma centena de documentos para a instituição bancária e esses documentos eles têm validade. Então, quando você está mandando lá os documentos, alguns documentos já vão expirar, etc. Então, você liga para a instituição bancária e fala, cadê meu empréstimo que eu pedi? E a instituição bancária vai lá, abre aquela pasta de papel, procura. Normalmente eles têm um post-it dizendo o que está faltando. E aí, quando vai ver, o documento já expirou, etc. Então, a Expediente Azul era justamente para já mandar essas notificações automaticamente para que o negócio fosse fechado mais rápido. Infelizmente, eu não me identifiquei muito nesse mercado, porque instituição bancária se você é muito jovem, se você é mulher, infelizmente tem esse tipo de preconceito ainda. Então, quando eu ia conversar com as instituições bancárias, eu ficava muito frustrada, porque eles não me ouviam. Então, eu conversei com meu sócio, que é homem, que já é mais velho, enfim, que é ouvido nesse tipo de instituições. Eu falei com ele, cara, o negócio faz todo sentido, tanto é que ele continua até hoje, já recebeu vários investimentos do governo do México, já recebeu investimento, a gente passou para o quarto batch do CID de novo, enfim. Ele continua com o negócio, eu acabei não sentindo muito tesão, acabei ficando frustrado, falei, vou sair, e eu comecei a querer começar um negócio meu mesmo, em vez de começar com outra pessoa. E agora eu estou com um projeto de vida, que é a Pandora Farm. Pandora Farm é the harmony back between humans and nature, né? A harmonia de volta entre os humanos e a natureza. Nada mais é um projeto de uma ecovila totalmente sustentável. Quero depender o mínimo do governo, não quero depender da Light, não quero depender da SEDAI, não quero depender de supermercado, quero construir tudo dentro da minha própria fazenda, como eu vou comer, enfim. Vou ter 5 modelos de negócio na fazenda. Eu acho que, não sei se a gente vai ter muito tempo para continuar falando da Pandora Farm, eu já vi que tem mais perguntas aqui. E aí, Cláudia, você me ainda diz... tem uns 30 minutos e o pessoal está envergonhado. O único que está animado aqui, como eu disse, é o Léo. E o Léo queria ainda, voltando ali um pouquinho nos investidores, eu vou dar prêmio do mais animado, viu? Vamos embora. E o Léo ficou aí interessado com as histórias dos investidores. Aí, Léo, bate uma bolinha com ela, o que você quer perguntar, John? Você achou isso mesmo? Tá, então eu vou mandar. Tá? O que acontece? A gente teve aqui, fez esse treinamento aqui na Startup Rio, eu fiz também a Founder, né? E a gente aprende um monte de coisa. Mas chega na hora assim, que é a hora do dinheiro, aí a gente fica meio... E aí eu vejo o vídeo, o que é diluição, o que é valuation, o que é cap table, o que é um monte de coisa, faz sentido e tal, mas na hora que o cara chega assim, eu quero te dar tanto por tanto do teu negócio. Então, fica muito... Eu já procurei advogado para ajudar, para dar algumas... Até uma pessoa daqui mesmo, acho que deu a palestra aqui para a gente. Enfim, mas é um momento que a gente, principalmente a gente que, né, que é técnico mesmo, né, a gente se diverte lá fazendo produto e tal, mas agora vamos falar de grana. Pô, grana é um negócio bom de gastar, mas essa negociação para mim é muito complicada, é muito difícil, né? E eu percebo o seguinte, que tem muito tubarão aí doido para pegar a gente, entendeu? E comprar a gente por preço de banana. Então, eu não sei exatamente o quanto que, sabe? Quer dizer, a minha pergunta, assim, objetivamente para você, assim, como é que foi isso com você, o seu relacionamento com esses caras? O quanto você se sentia preparada? Quantos que eles levaram? E, se possível, quanto que eles deram, não vem ao caso, mas, enfim, quanto que você teve que dar para ele, né, do percentual da tua empresa? Perfeita a tua pergunta, Léo. Acho que é um ponto muito válido. Acho que é um momento uma pergunta que eu, enquanto empreendedora, também eu tive muitas dúvidas, muitas questões, porque
no final das contas, dinheiro é uma coisa séria, né? Uma coisa que tem que rolar um namoro, inclusive com investidores. Os primeiros investidores que eu comecei a conversar, como eu falei, eram investidores anjos, pessoas físicas, eram pessoas o perfil na época dos investidores anjos do Brasil eram os executivos que tinham um dinheiro guardado e que investiam mais em negócios físicos, não, mas como é que se diz? Negócios... Ô, Ana Paula, deixa eu perguntar uma coisa antes. A Sim. família ajudou? Teve dinheiro de família, de amigo? Vamos lá, num rasteiro. Não, tá bom. Boa, Cláudia. Então, quando a gente começou, eu e a Marcela, a gente foi um investimento nosso próprio mesmo, né? Eu tinha o meu estágio, a Marcela tinha o emprego dela, ela como programadora, a gente foi investindo da nossa grana mesmo. A gente não chegou a pedir nada para amigo, para família, a gente não chegou a esse ponto. Tem muita gente que chega até esse ponto, mas não foi o nosso caso. Até porque a gente conseguiu faturamento day one. Então, para a gente, o investimento que a gente já estava fazendo, a gente tinha no fundo do coração que a gente ia conseguir retorno, já que a gente já estava tendo faturamento do dia 1. Então, a gente não chegou a pedir, a gente também, o processo foi muito rápido, assim, a gente chamou muito a atenção dos investidores justamente por esse caso da gente ter investimento do day one. Então, investidor no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos você vê ainda um movimento de investidor que investe em base de usuários. No Brasil, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, eu conheci ele, somos amigos até hoje, o Bruno Yoshimura, ele foi fundador do Kekanto, que ele conseguiu, através do SEO, na época que o SEO funcionava de uma forma diferente, ele conseguiu uma base uma base de usuários de mais de 10 milhões de usuários. Então, ele conseguiu um investimento da Monax, conseguiu uma bolada, milhões de investimento na Kekanto. Acabou que a Kekanto depois desandou, né? Acabou que é muito difícil, o Brasil aprendeu muito com o case do Kekanto, de que investir em startup que não fatura é muito difícil, porque depois, para eles conseguirem faturar, para conseguir tirar dinheiro dos usuários é muito difícil. O que é o caso diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem o caso do Facebook, que tem o caso do Instagram, que tem o caso do WhatsApp, que foram empresas que conseguiram a grande base de usuários e eles conseguiram monetizar de alguma forma essa base de usuários depois. Então, você vê um pouco de diferença nos dois mercados de investimento, que eu digo. Estou falando isso porque, assim, se você for buscar investimento fora do Brasil, é diferente de você for buscar investimento no Brasil. Mas, enfim, então, quando a gente começou, a gente ainda era muito nova, a gente não entendia o que era uma dívida conversível, a gente não entendia como isso funcionava na prática. A gente ficava assim, mas qual é a diferença de pedir um empréstimo no banco? Qual é a diferença? Então, para a gente ainda tinha muitas dúvidas no ar e existem ainda hoje muitos eventos com próprios investidores contando os casos, como funciona na prática. Para a gente, assim, um dos investidores que a gente conversou foi muito, como vou dizer, duvidoso para mim, esse investidor, porque ele falou, olha, eu consigo fechar o seu round de R$500 mil, eu consigo investidores para fechar esse round, só que eu vou ter que falar para esses investidores que eu estou colocando 50 mil, só que eu não tenho 50 mil. Eu vou falar que estou colocando 50 mil e esse meu 50 mil vai ser na minha expertise, que eu vou conseguir fazer networking, que eu vou conseguir fazer isso e aquilo. E isso para a gente foi muito estranho. Isso para a gente falou, olha, eu não vou começar um investimento mentindo para os meus investidores. Falando que cara desse sujeito, hein? Falando que está botando um dinheiro, então, para mim, assim, eu achei isso muito estranho. Isso foi um caso que a gente acabou nem entrando em detalhes. Ele tinha realmente um investidor, a gente chegou a conversar com os outros investidores, mas esse para a gente foi um deal breaker, porque a gente
para mim, assim como pessoa e como empreendedora, o que começa mal termina mal, então eu não quis entrar nesse mérito. Então, o nosso primeiro investimento foi com o governo de Minas Gerais, foi com o CID, eles deram R$ 80.000 para a gente, equity free, e o modelo de investimento é a gente paga e eles reembolsam. Então, a gente tinha sempre que estar fazendo auditoria, a gente tinha que fazer... Como é que é o nome? Quando você junta três, você tem que pegar as cotações, como é que é o nome? Concorrência? Orçamento. Não, é o orçamento, mas tem um nome disso. Concorrência? Não, tem um nome. Não, é concorrência, tem que pegar três. Como se fosse uma licitação. Isso, licitação, obrigada. Exatamente. Obrigada, Luiz. Enfim, a gente tinha que fazer quando a gente tinha um orçamento muito grande, acima de R$ 5.000, para a gente, então, além de estar recebendo investimento do governo, a gente aprendeu muito sobre isso, licitação, sobre como trabalhar com o governo. Mas, ainda assim, foi muito bom, porque, no nosso caso, foi uma validação muito grande para outros investidores futuros, porque uma das grandes questões com os investidores era a questão legal da empresa. Então, ter recebido investimento do governo já era uma validação do tipo, cara, se o governo está botando dinheiro, tem como legalizar esse tipo de negócio, né? Como eu falei lá no começo, a inovação não acompanha a legislação. Então, a gente tem que ir criando, como o Uber fez, como o Airbnb vem fazendo, como empresas que... Então, quando você estava no CID, você ainda... quando é que você abriu o seu CNPJ? E, pelo que eu estou entendendo, você abriu o CNPJ por causa dos investidores. Boa pergunta, Cláudia. Na verdade, a gente abriu o CNPJ com o Sebrae. A gente, depois, antes do CID, assim que a gente lançou a empresa, que a gente já tinha faturamento, a gente aplicou para o Sebrae Startup RJ. A gente participou da primeira turma do Sebrae RJ lá em 2013, em junho de 2013. E em setembro, o Sebrae convidou a gente para a missão do Vale do Silício. Só que para participar da missão do Vale do Silício, a gente precisava ter um CNPJ. Então, foi aí que a gente finalmente abriu o CNPJ da empresa e as coisas começaram a ficar mais sérias, e a gente... Com o CNPJ, isso também ajudou muito para a gente poder aplicar para o CID. O CID, na época, ele não exigia que a gente tivesse um CNPJ, mas a gente teria que abrir depois. Então, já facilitou que a gente já tinha aberto o CNPJ para entrar no CID. Então, voltando lá para a pergunta de investimento do Leonardo, eu falei já da questão do investimento lá com os investidores, falei com o investimento do governo. Esse investimento do governo foi uma validação para a gente conseguir investimento do Fábio Povo, por exemplo, que ele era uma grande questão dele. Eu falei também com a Camila Farani, que ela também era da Gavia Angels, e ela não passou no crivo dela, antes a gente não tinha participado do CID ainda, não passou no crivo dela a questão legal. E, enfim, o relacionamento com o investidor anjo, ele é um namoro. E quando a gente começou a conversar com o Fábio Povo, ele também é professor da Unicamp, a gente começou a ir participar das aulas dele da Unicamp, a gente começou a se aproximar dele, a gente começou a ver de onde que vem o dinheiro do investidor. Isso é muito importante. Isso é muito importante, você saber de onde é que está vindo o dinheiro. Porque se for um investidor desesperado, que está acostumado com investimento em renda fixa, não é um investidor para você. Porque investimento em startup, você vai ter o retorno em, no mínimo, 5 anos. Então, é importante. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Vai lá pegar a aguinha. Ela ontem, gente, ela estava sem voz e eu fiz reza aqui todos os santos para ver se hoje essa voz voltava. E aí eu estou preocupada. Mas vocês podem fazer pergunta aí, só o Léo que está animado hoje, só ele que vai ganhar aí. E essa parte de investidor, eu sei que vocês são super curiosos. Ana Paula, aproveitando que você está no seu break aí da água, como é que foi o processo de valuation desse teu negócio?
para você começar essa rodada de investidores? Como é que é isso? Isso é uma grande dúvida que eu tenho, enfim. Essa dificuldade de quanto é que vale a sua ideia, quanto vale o seu negócio. Como é que funcionou isso para vocês? Boa. Excelente pergunta, Luiz Gustavo. Tenório, você é parente do Paulo Tenório ou não? Possivelmente, sim. O Paulo Tenório é um grande empreendedor, ele foi fundador da Tracto, ele é de Alagoas. Então com certeza, a família é toda de lá. Mas, enfim, o valuation ele tem algumas maneiras de você fazer, tá? No nosso caso, a gente fez a nossa valuation pelo... Ai, como é que é o nome, gente? Os nomes estão me fugindo à cabeça. Eu sei o processo, mas os nomes estão me fugindo à cabeça. O valuation do Cabe na Mala a gente fez por... Fluxo de caixa descontado. Descontado. Obrigada. A gente fez pelo fluxo de caixa descontável, mas existem outras formas de você fazer também. Existem empresas também que fazem, mas acho que o método mais coerente é o fluxo de caixa. E além disso, você também, por exemplo, quando a gente estava fazendo o nosso valuation com o Fábio, o nosso valuation mudou quando a gente passou para abrir o Plug and Play, por exemplo. A gente acabou de passar pela Plug and Play, então já tinha mais dinheiro entrando. Então, o nosso valuation, a gente estava a ponto de assinar com o Fábio, então a gente não queria dar down round. A gente tinha acabado de assinar com o Fábio, e aí quando abriu o Plug and Play quis entrar, a gente falou, a gente não pode assinar esse valuation, porque senão a gente está prejudicando o nosso investidor e a gente está prejudicando o nosso próprio negócio. Então, a gente encontrou uma maneira, porque eles também não tinham muita flexibilidade com a grana e nem com o percentual, né? Porque o programa ele tem um padrão, mas então a forma que a gente encontrou de saída foi que eles conseguiram, com a empresa, com Abrir o Plug and Play, dar R$400 mil em anúncios para a gente nas revistas da Abril, o que para a gente foi uma virada de chave, porque a gente conseguiu fazer muitos testes de tração com esses R$400 mil de investimento em anúncios, que basicamente depois que a startup depois que o produto já está pronto, você já está pronto para escalar, o grande desafio é justamente fazer testes de tração, ver onde é que o negócio vira, né? Então, para a gente foi fundamental isso, a gente viu os canais que faziam a virada de chave para a gente. Respondi a sua pergunta, Luiz? Obrigado, valeu. Obrigado. Não esquece do Léo animado aí, que hoje está ganhando prêmio. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à questão aí dos investimentos. É interessante, né, a pergunta do Léo, da dificuldade, do medo que as startups têm de chegar perto do investidor, como é que faz, como é que não faz. Agora, por outro lado, o seu negócio, né, você mostrou aí para nós que ele tem um alto risco. Você estava mexendo no início, né, com a Receita Federal, assim, você estava importando, exportando, e a Receita foi em cima de você. Aí eu pergunto, os investidores, na análise de risco, não levaram em consideração isso? Todo mundo, inclusive lá no começo, lá no Startup Weekend, quando a gente começou o negócio, muita gente desencorajou a gente. Todo mundo, teve gente botando o dedo na cara da gente, falando, isso que você está fazendo é ilegal, não sei o quê, blá, blá, blá. E, por outro lado, as pessoas falavam para a gente que a gente estava fazendo era ilegal, mas a gente consultou a vários advogados, a gente tinha advogado na equipe. Inclusive, a gente fez uma tese com os advogados falando todo o processo do Cabe na Mala, falando que o viajante ele tem direito, pela lei, a levar até $500 em produtos na viagem dele. Então, o que a gente fazia no Cabe na Mala era usar essa margem. Então, quando o viajante se cadastrava, a gente já mandava para ele todas as regras da alfândega, a gente já mandava todo o guia, com a tese do advogado e tudo mais.
Então, tudo era feito dentro dos trâmites legais. Tudo a gente estava sempre com muito cuidado com isso, porque justamente a gente era muito questionado em relação à legalidade do negócio. Todo negócio tem risco, esse era o risco, o grande risco do nosso negócio. E tanto é que a gente veio a ter problema no final, que a gente não quis fazer que nem Uber e Airbnb, essas grandes empresas, como essas grandes empresas fizeram. A gente não quis correr esse risco, porque justamente a gente era muito nova e os advogados assustaram um pouco a gente, ficha criminal. Minha mãe é advogada, minha mãe também ficou bastante assustada, enfim. Ô, Ana, mas quanto que cada parte ganhava? Tipo, qual era a parte do viajante, quanto que pagava a pessoa que encomendava o produto e quanto vocês ganhavam? Boa, excelente pergunta, ô Wagner. Isso para a gente também foi um grande desafio. A gente não sabia quanto cobrar. No começo, a gente deixava em aberto, a gente deixava o viajante cobrar e a gente pegava 10% do que o viajante cobrava. Só que isso não deu certo, porque nem o viajante sabia quanto cobrar. Então, isso acabava trazendo um problema de tempo para a gente, porque o viajante já estava na viagem, enquanto ele não fazia esse tipo de negociação, a gente não fechava o negócio. Então, e já estava para acabar a viagem do viajante, então a gente começou a encontrar maneiras. Foi aí que a gente encontrou a tabela, o modelo tabela. A gente começou a fazer a tabela de preço e tamanho do produto. Então, se o produto custava até $30, de 20 a $30, a gente cobrava R$50, porque no Brasil esse produto ia ser 500, vamos dizer assim, por causa das taxas, enfim. Então, ainda era lucro, ainda era vantagem. Então, a gente começou a fazer a tabela, desde 50, 30 ia para o viajante e 20 ficava para a gente. E no caso, a responsabilidade de encontrar a loja, de ir lá comprar o produto, era também do viajante. O viajante tinha que ficar indo na loja. Como é que funcionava essa parte? No começo, isso também foi um desafio para a gente, porque era assim, mas aí a gente foi percebendo que a gente tinha que dar o mínimo de trabalho para o viajante, porque senão ele não ia trazer, e sem trazer, a nossa plataforma não funcionava. Então, a gente tinha que dar o mínimo de trabalho para o viajante. Então, foi aí que a gente introduziu outro modelo de negócio na plataforma, que é a do Lead Generation. A gente implantou a gente pegou a API da Amazon e a gente começou a fazer um catálogo de produtos no nosso site. Então, todo produto que o comprador queria, a gente ia lá, cadastrava no site com o link da Amazon, e aí o viajante que aceitava trazer, ele liberava o endereço dele da viagem para o comprador mandar entregar esse link da Amazon. Ele comprava através da Amazon e mandava entregar no endereço do viajante. O viajante só colocava na mala e trazia. Que no caso seria o hotel, vamos supor. Ele estava no hotel, ele dizia, vou estar no hotel nessa data. Aí chegava lá e ele pegava, deixava na mala e voltava. Exatamente. Matheus, você está com a mão levantada aí, mas pode entrar direto aí na dança. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana Paula. Legal a sua história, seus relatos. Você passou para um ponto que você já tinha advogados no time. Eu queria focar um pouco na questão do time. Como que foi o processo de ampliação, né? Desde o Founders até ter mais gente no time? Nossa, Matheus, você não é brasileiro, né? Italiano. Italiano, eu estou na Itália. Eu nem falei com você, gente, mas eu tô em Positano, tô na Itália. Que isso, cara. Então tá num lugar maravilhoso. Olha, excelente pergunta, Matheus. Eu dei muita sorte com a minha equipe, porque das estatísticas de um negócio dar errado, o top delas é briga de time.
Então, não sei se você já teve algum tipo de problema com o seu time, mas eu dei muita sorte. Eu e minha sócia, a gente era muito alinhada no nosso business e a gente deu muita sorte de atrair gente muito boa para o nosso time também. A nossa startup ela não precisava de muito para andar, né? Uma vez que a ferramenta estava pronta. A gente precisava a parte de tecnologia, né? A minha própria sócia é programadora, a gente tinha desenvolvedores de backup para ajudar a gente em manutenção, etc. E muito bons, assim, são amigos da gente até hoje. Até hoje, nos meus novos empreendimentos, eu uso eles. E foi uma coisa que a gente deu muita sorte, mas não é fácil alinhar os objetivos. Eu já vi muita briga de sócio muito feia. E negócio assim que tem muito futuro e você vê desmanchando por causa de briga entre sócios. Então, é uma coisa que você tem, que é um namoro que você tem que estar muito bem alinhado com os sócios. E aí, depois, se entre os sócios já estiver tudo bem, quando a equipe for crescendo, você tem... Eu, particularmente, usei muito indicação. Mas a gente também chegou um momento que a gente precisou de estagiário, a gente precisou de gente com um background, com level menor, com level mais júnior. Então, aí foi um momento que a gente usou mesmo plataformas de trampos, de recrutamento mesmo, para ajudar a gente. A gente também deu muita sorte aí com essas plataformas. Mas, basicamente, em eventos, esses eventos de Startup Weekend, você encontra muita mão de obra, muita gente com muita garra, muita gente que o dinheiro, ser milionário, é o de menos. Assim, você vê que a pessoa está realmente focada em objetivo. A pessoa está, caramba, em propósito, em fazer coisas com propósito, sabe? Não sei se respondi muito bem sua pergunta, mas é delicado mesmo, assim. Não é uma solução que se encontra. Não tem, existem várias ferramentas, várias plataformas que você pode encontrar gente muito boa, mas o segredo mesmo está em você estar do lado dessa pessoa, sair com ela para tomar uma cerveja, um vinho, um café, uma água, o que seja, mas saber da família dela, saber do histórico dela, saber se ela tem problemas psicológicos, não sei, assim, acho que é uma coisa importante de você saber. Para mim, um indicador muito forte de time é saber da família. Saber se essa pessoa tem base, saber se ela tem pai, saber se ela tem mãe, saber se ela tem filho, porque isso é uma coisa que também vai guiar muito no business. Cara, se essa pessoa tem filho, ela precisa de dinheiro. Ela não vai entrar em qualquer business que ela tem uma família para sustentar. Enfim, para mim isso varia, tá? Eu estou falando da minha experiência particular, mas isso varia, não é um caso para levar a regra, mas para mim é um ponto chave, assim. Legal, Eu Ana. olharia. Desculpa só outra dúvida. Quando você começou a ter que incluir gente no time? O quando no sentido um tempo, um prazo, tipo depois de um ano, não? Depois de 2, depois de, sei lá. Então, como eu falei, logo no começo a gente começou a ter faturamento, né? E a gente começou a ter um boom, a gente começou a trabalhar, a mídia gostava muito da gente, a gente começou a sair muito na mídia, a gente começou a sair muito, então a gente começou a ter muita entrada de usuário. Então, tinha muito cadastro de pedido, muito cadastro isso, assim, nos primeiros 6 meses. Então, logo nos primeiros 6 meses, por exemplo, a gente já precisou de pelo menos 3 estagiários para ajudar nessa comunicação e nessa conexão entre os viajantes e os compradores. Que a gente começou a ter muita dúvida, muita gente não sabia como funcionava, nem a gente sabia como ia funcionar direito. Então, eu precisei de ter pelo menos 3 estagiários tomando conta disso para eu saber como que eu ia fazer essa ferramenta funcionar. Mas, assim, como eu falei, level júnior. Então, foi aí que a gente usou a Trampos para poder conseguir receber currículos. A gente começou a analisar currículo e começou a chamar as pessoas para entrevista. E aí, na entrevista, eu tinha o currículo
e tinha esse tipo de pergunta. Geralmente eram pessoas novas, bem novinhas, estavam na faculdade, estavam começando a carreira profissional naquele momento. E eu dei sorte de ter gente muito boa, gente que inclusive depois começou a empreender, começou o próprio negócio, levantou dinheiro com investidores. Foi muito legal ver o seu estagiário, tipo, agora CEO, levantando dinheiro. Foi bem legal, inclusive. Mas foi assim, nos primeiros 6 meses. Aí quando você começa a ganhar atração, você tem que ver, né? As prioridades do seu business. Quando eu comecei a parar de pensar no negócio e para poder responder e-mail de usuário, falei, isso não está certo. Eu preciso focar no negócio, preciso fazer o negócio crescer. Se eu paro para falar com o usuário, é importante porque você, conversando com o usuário, você vai te dar vários insights para você conseguir fazer o negócio evoluir. É muito importante, mas não pode ser por muito tempo, porque o tempo vai passando e às vezes é questão de tempo para você perder um timing, entendeu? Então, foi aí que eu já, preciso de 3 estagiários para tomar conta desse atendimento e eu focar no negócio. E aí, depois, quando o negócio foi crescendo, aí eu já precisei de contratar mais gente da equipe para marketing. Falei, cara, a gente precisa fazer alguns experimentos aqui no Facebook, que né, é o mais clássico, né? O mais clássico é experimento de Facebook. Então, eu comecei a contratar gente com um level mais avançado para poder trabalhar nessa parte de marketing tradicional, porque eu queria fazer o marketing hands-on, assim, de ir para a rua, de ir para os aeroportos, de catar viajante lá nos aeroportos, de começar a ir nas agências de viagem para catar viajante. Comecei a ver outros métodos mais old school, assim, porque é onde você consegue ter mais insight, se me entende. Legal, legal, obrigada. E aí aproveitem aí, hein? Aproveite a critéria maravilhosa. Pode deixar, pode deixar. Ana, você tocou num assunto aí, para mim é extremamente relevante e mostra no teu negócio, que é o timing, tá certo? O quanto vale uma ideia, porque a ideia era boa, né? Mas o quanto vale o timing? Porque você estava colocando essa situação de gastar mais tempo para desenvolver aquele negócio e ia perder o time. Então, acho que é interessante colocar isso, quer dizer, quanto vale para o negócio dar resultado o fato de que você está lançando no momento certo. Excelente colocação, Marcos. Assim, excelente colocação, porque eu vejo muitos outros negócios, quando você fala disso, assim, que estava no lugar certo, no momento certo, que levantou o dinheiro certo. O Kecanto eu gosto muito de falar desse caso, por exemplo, mas, enfim, também teve o caso que eu acompanhei muito de perto, que é da minha época, que foi da Easy Taxi, por exemplo, com o Thales Gomes, hoje é um empreendedor de sucesso, já está aí com outro business, aí com a 4.0, esqueci o nome. Enfim, isso é muito importante, o timing, porque o mercado ele muda muito, né? Você vê que tipo os grandes casos clássicos da Blockbuster, quando estava lá a Netflix batendo na porta deles, falando a gente quer fazer isso, não sei o que, a Blockbuster ignorou. Hoje em dia ninguém sabe o que é Blockbuster anymore. Ninguém mais sabe o que é isso. Então, é muito importante a questão do timing, não só no mercado do consumidor, de quem vai consumir o seu produto, mas também na questão do investimento, né? Eu estou trazendo 2 casos diferentes. O caso do consumidor, que foi o caso da Blockbuster, da Netflix, e o caso da Kecanto, que foi do investidor,
No caso, tipo, eles conseguiram botar 10 milhões de usuários na plataforma deles, e aí já veio a Monax, que já queria repetir o modelo lá dos Estados Unidos, e entrou. A EasyTax foi um outro grande caso, que tipo, eles foram o primeiro a fazer e já expandiram para o mundo inteiro, então eles já conseguiram pegar investimento no mundo inteiro. Então é muito legal, ainda mais quando você vê um caso brasileiro se expandindo em outros países. Então, o timing, ele é assim, você tem que errar rápido, você tem que... E não pode demorar muito. Até também pelo seu time, por exemplo. Se o seu time vê que o negócio não está andando muito, ele vai começar a desanimar, você não vai conseguir. Gestão 4.0. Obrigada, Matheus. Enfim, então, a questão do timing, ela tem várias questões, né? Tem o time que você está aí apostando em você tem o mercado que muda o tempo todo, você tem os investidores que também estão ali precisando botar o dinheiro deles em algum lugar e você tem que convencer eles que o seu negócio é o melhor negócio. Então, essa questão do timing tem essas 3 grandes chaves que eu sempre tenho em mente. O que deu errado no lance do QCanto? Já que você conhece bem esse case, compartilha com a gente. Eles não conseguiram monetizar. Eles conseguiram uma grande base de usuários e essa grande base de usuários estava tendo tudo free. No começo, eles conseguiam, inclusive, não só free, como eles estavam tendo descontos através do QCanto. E aí, na hora do usuário dar o retorno, ele já não queria mais. Eles testaram vários modelos de monetização, começaram a caminhar para o lado de eventos. E aí, acho que na questão do eventos, eles até tiveram uma saída ou uma fusão, alguma coisa assim. Acho que até a Simpla entrou na jogada. Mas a grande questão deles foi que eles não conseguiram monetizar. No Brasil, foi um grande aprendizado para os empreendedores do Brasil, é que investir em um usuário... porque é caro investir em usuário, o usuário custa muito dinheiro. Se você não tiver o retorno, é complicado, senão o investidor vai querer entrar no seu negócio, o que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, que isso hoje dá milhões de dinheiro para eles. Mas no Brasil é difícil você ver essa chave virar. Cláudia, Vamos lá, Raquel. Não, na verdade eu quero... Uma mulher! Ei! Yes! Na verdade, eu quero te agradecer justamente pelo seu perfil, por você estar aqui falando com a gente. Para mim, essa é uma grande inspiração também, não só a sua história, mas o seu perfil sendo jovem, sendo mulher, e o seu aprendizado ser mão na massa, sabe? Porque pela sua fala dá para sentir que tudo que você viveu e tem de conhecimento foi de experiência. Isso é lindo, maravilhoso. Acho que você é uma mulher incrível, muito forte, uma inspiração muito forte mesmo. Muito obrigada, Cláudia, por trazer aí a Ana Paula também. Era só isso. Obrigada, Raquel. Obrigada. Ainda cabe mais? Cabe. Eu acho que a Ana Paula ainda nem respondeu a pergunta do Léo direito, né? Que ele não foram tantos. Eu vou só pedir para a Thaís, gente, vocês não têm respondido muita pesquisa e não ajuda a gente nas próximas, a gente fica cego. Então, a Thaís acabou de colocar aí a pesquisa, por favor, respondam, e para a gente poder estar sempre melhorando essas jam sessions. E aí a Ana Paula, o Léo tem a Ana Paula todinho. Vamos lá. Assim, eu acho que eu estudo muito, né? E uma coisa que eu ouço falar é que tem muita startup que às vezes que vive de rodadas, que ela mesma não gera dinheiro. Quer dizer, dentro dessa sua vivência durante esses anos, o quanto isso procede ou se isso é um certo exagero, né? O cara entra, constrói uma startup para vender e sair fora, mas enfim. Tem até agora falava assim, americano faz empresa com 3 propósitos, para vender, para vender e para vender.
E a gente quer fazer uma empresa para o filho. Quer dizer, tudo bem, não precisa tanto, né? Mas, quer dizer, essa coisa de que as startups não dão grana realmente é uma verdade ou é um mito, é um fake news? Não, não, não. Olha, Leonardo, você trazendo essas histórias, me vem 3 empresas na cabeça, 3 amigos, na verdade. Eu fui lá quando eu estava lá no Vale do Silício, eu conheci um indiano que ele já estava na 3ª empresa dele. E ele já tinha vendido para o Walmart, já tinha vendido para a Amazon, e essa última dele ele estava tentando vender para o Facebook, acho que já até vendeu. O cara novinho, assim, ele um pouquinho mais velho que eu, mas também o cara já estava milionário, assim. Eu falei, caraca, maluco, é muito, muito impressionante, assim, ver isso. Isso foi a parte legal dos Estados Unidos, assim, porque a parte chata foi, a parte frustrante foi ver que eles conseguem levantar, tem muito dinheiro lá. Então, eles conseguem levantar dinheiro. Hoje o mercado já está mais competitivo, já está mais maduro, já está mais, eles já não investem mais em um PDF. É muito difícil você ver investindo num PDF hoje em dia, mas eu participei dessa época, eu vivi para ver isso. Levantamento de $1 milhão em um PDF, sem faturamento, nos Estados Unidos. Mas tem gente que faz negócio sério. Esse empreendedor que eu estou falando, ele era mais da parte hardware. Então, ele não fazia software, ele fazia hardware software, com software. Então, por isso que ele também conseguiu mais sucesso rápido. O cara é um nerd. Mas aí me veio na outra cabeça, na minha cabeça uma outra empresa que eu trabalhei, que foi a Hyperloop, que o Hyperloop é aquele projeto do trem-bala, não sei se já ouviram falar. Eu fui lá para Dubai para trabalhar nessa empresa, eu estava super empolgada para entrar nessa empresa. Eu falei, nossa, eu estou entrando nessa empresa. Eu entrei com a proposta de fazer business development. Meu contrato era de 3 meses com eles, e no meu primeiro mês eu já falei, nossa, quero ir embora daqui. A empresa é caótica, eu não tive um onboarding, eu entrei no meio do furacão, eu entrei no meio de um cara muito importante tinha acabado de ser demitido, e eu entrei, todo mundo estava pensando que eu estava substituindo esse cara, e enfim, assim, eu entrei para fazer business development na empresa, mas eu acabei tendo que apagar incêndio, trabalhar a comunicação interna da empresa. E, assim, os 3 meses que eu passei, eu não decidi não renovar o contrato com eles. E para mim foi muito importante ver de onde é que vinha o dinheiro da empresa. Porque lá em Dubai tem muito dinheiro também. Tem muito dinheiro na mesa. A empresa, eu morava numa mansão, eu tinha uma suíte assim, muito foda para mim. A empresa pagava todos os meus meios de transporte, pagava festa, assim, festa alucinante, no Burj Khalifa, com bebida. Bebida em Dubai é muito cara. E eu falava, gente, de onde é que está vindo o dinheiro? Porque a empresa não fatura, o trem não está pronto. Cadê o trem? Só tinha maquete, assim. Eu falava, não é possível, de onde é que vem tanto dinheiro? De onde é que vem tanto dinheiro? E eu até hoje não sei, eu pesquisei muito sobre isso. Eu vi que em Dubai é um lugar que tem muita lavagem de dinheiro, e eu só sei que, assim, eu saí da empresa, lavei minhas mãos e falei, a empresa continua, deu cagada entre os CEOs, hoje a empresa se dividiu. O Matteo, não sei se ele conhece o Bebop, que ele é italiano também. Eu, inclusive, encontrei com ele na Itália uns dias atrás, e eu nunca entro no mérito da empresa, a gente é amigo, mas enfim, eu nunca mais entrei no mérito da empresa, eu saí e fui fazer outra coisa. Mas é incrível, assim, é muito boa a sua pergunta, porque tem gente que faz a empresa, você tem que ter isso em mente, e todo empreendedor tem que ter em mente para que ele está construindo essa empresa. Eu, quando estava construindo o Cabo na Mala, eu achei que eu ia entrar para a Bolsa, achava que porque a empresa que estava indo, né, estava subindo todos os steps de uma empresa para entrar na bolsa. Então, eu tinha isso em mente, né? Eu tinha
esse sonho. Eu falava, cara, por que não, né? Ana, essa Hyperloop, ela não era do Elon Musk? O Elon Musk foi o cara que lançou o conceito da Hyperloop. Hyperloop é o conceito, né? Tem várias Hyperloop. Tem a Hyperloop Transportation Technologies, que foi Hyperloop TT, que foi a que eu trabalhei. Tem a Hyperloop One, que é do Richard Branson, da Virgin America. Então, tem várias Hyperloops, digamos assim, porque o Hyperloop, ele, na verdade, é a tecnologia da levitação, que é o trem que entra num túnel de vácuo, numa cápsula, né? Uma cápsula, levita e vai. E ele andava mais rápido. Eu sei que ele é inaugurado em Los Angeles, mas também parece que é um fracasso. O carrinho tem que entrar numa plataformazinha e tal. Assim, é super questionável, né? Todo mundo fala. Me lembrou muito o caso do Wake Batista, né? Aquela venda de sonho, aquela coisa. Eu falei, cara, tem coisa mais importante para fazer. Eu achava que eu estava indo num negócio. A Maglev, na UFRJ, eu visitei eles também. Rafael Santos botou aí. Sim, é um projeto muito interessante, porque ele tem a proposta de fazer, por exemplo, Rio-São Paulo em menos de 1 hora. É um projeto muito interessante. Quando eu entrei, eu falei, nossa, nem acredito que estou fazendo parte disso. Assim, não tiro o mérito deles nem nada, eu só fiquei muito desconfiada mesmo porque eu não achei legal, tipo, não ter o onboard, não achei legal não saber de onde é que vem o dinheiro, não achei legal que tinha muito dinheiro envolvido. Eu, como empreendedora, eu fico muito preocupada com a questão do dinheiro, porque não só como empreendedora, mas como humana. Eu falo, cara, eu não quero ser uma empreendedora para torrar dinheiro em festa no Burj Khalifa. Eu quero, beleza, vamos celebrar, mas vamos usar o dinheiro de forma consciente, sabe? Eu acho que eu não sou aquela empreendedora que quer ostentar dinheiro, sabe? Eu sou empreendedora que quero ser o mais econômica possível sempre, que quero fazer o melhor não só para mim, mas para o planeta, assim, enfim, para mim, para os outros, para o planeta. Então, enfim. Nós podemos dizer que o Cabe na Mala abriu portas para você, porque mesmo você tendo vendido e saído, aparentemente você fez tantos contatos, tantas conexões, conheceu tanta gente, que acho que foi o Cabe na Mala que hoje, onde você está, o que você está fazendo, ele viabilizou tudo, né? Sim, foi a porta de entrada. Certo, né? Sim, não, sou muito grata ao Cabe na Mala, até hoje tenho um carinho enorme. Tem muita gente que me procura ainda para saber do negócio, do Cabe na Mala, o que aconteceu, não sei o quê, e que quer fazer, e que quer começar, e que quer dicas, e se eu recomendo. Enfim, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Cabe na Mala. Ana Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, parabéns. Outra mulher! É outra mulher, e velha. Sabe uma coisa bacana? Jovem. De ver... Eu sou empresária desde 22 anos, né? Então, assim, tem muito tempo. Mas o que é bacana ver em você, essa tua seriedade. As pessoas no Brasil têm essa tendência de achar que empresário tem que ser um cara safado, tem que ser um cara que tem aquela política de ganhar para outro perder. Você tem uma seriedade que é tão bacana ver você bem-sucedida e séria e cuidadosa com tudo, né? Com tudo que está em volta. É genial, amei. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua primeira fala, é que eu deixei todo mundo falar, porque eu vou lá para frente na tua timeline da Cabe na Mala, e aí por isso que eu esperei muito, mas é da tua primeira fala. Você disse assim, eu botei o meu... Quando eu quis sair, quando eu precisei sair, porque eu estava com medo de ser presa e tal, eu botei o meu investidor para negociar com essa empresa nova. Eu achei isso sensacional, porque ele é o cara que queria dinheiro mais do que qualquer outra pessoa, inclusive até provavelmente mais do que você, que estava pressionada pelos perigos do que ia acontecer, né? E eu queria muito que você falasse um pouco mais dessa ideia. Como é que foi essa experiência de botar o teu investidor do momento para negociar a próxima etapa, né? Ele deve ter feito um bom trabalho. Eu estou muito curiosa de saber como é que foi. Você disse que é amiga do cara, eu não sei se foi esse cara exatamente que fez a negociação, se foi o Fábio ou não, mas eu queria falar um tiquinho mais sobre esse momento, botar o investidor para negociar a próxima etapa. Eu achei isso muito bacana. Sim. Claro, Francis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então,
quando aconteceu isso tudo da Receita, né? Quando isso aconteceu da Receita, foi o momento que a gente mais estava, nossa, finalmente agora que a gente virou a chave, que a gente já está tendo lucro, que a gente está conseguindo, né, alcançar o objetivo, está conseguindo ganhar atração, está conseguindo, enfim, expandir o negócio, vem a Receita e crava a gente. Então, a gente ficou assustado. Eu, basicamente, quando os advogados falaram que a gente poderia ser presa, que a gente poderia ter bens bloqueados, porque quando você fala de descaminho, de tributação, os seus bens entram em jogo. E eu, particularmente, até hoje não tenho bem nenhum, nunca quero ter. Meu maior bem está aqui na minha cabeça. Porque quanto mais bem a gente tem para administrar, é uma confusão e podem tirar da gente. Eu falo, melhor nem ter. Meus bens são todos adquiridos nessas viagens que eu faço. Que diz que quanto menos você tem, mais livre você é. Eu acho que cabe bem aí na sua... Sim, sim. Então, assim, a minha sócia tinha, porém, minha sócia tinha apartamento, tinha carro. Então, ela ficou muito preocupada e eu fiquei preocupada por ela. E a questão, eu era muito jovem, não tinha muita coisa na cabeça, então, para mim, eu estava até me divertindo um pouco com a situação de ser presa. Sei lá, seria uma experiência diferente para mim. Eu confio no destino, vamos ver o que o destino vai dar para mim. E, enfim, mas falando sério, a minha maior preocupação era pagar os investidores. Falando, cara, o negócio está a ponto de... Porque a gente teve que parar a operação. Quando a Receita Federal veio para a gente, o advogado falou que a melhor coisa a se fazer é para a operação, porque aí a gente vai ter a desculpa de falar para a Receita que a gente está seguindo os passos que eles querem, certo? Então, o advogado falou, para a operação, para decidir o que você vai fazer. Se você quiser continuar com o negócio, você vai ter que ter um budget para advogado, que a gente vai ter que ir para a justiça, a gente vai ter que regulamentar esse tipo de negócio, a gente vai ter que criar novas leis, blá, 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 blá. Ou, se você não quiser esse tipo de negócio, encerra a operação. Encerra a operação, acata com a notificação da Receita e acabou. Acabou o caminho na mala. Então, para a gente ficou naquela dúvida. E aí a gente começou a conversar com os investidores, porque eu falei, nossa, a gente parou a operação, a gente ainda não tem o dinheiro suficiente para poder pagar os investidores. E aí que foi o momento que chegou a Entrusters, e aí, bum, a gente foi transparente com eles, e eles falaram, não, a gente não está interessado no CNPJ, a gente está interessado na base de usuários. Então eu falei, Fábio, minha chance de te pagar, e eu quero que você negocie diretamente com ele, porque ele tem mais experiência, é um homem, enfim. Eu confio muito nele, então eu entreguei na mão dele. Eu falei, Fábio, está nas suas mãos, eu quero que você negocie diretamente com ele, esqueci o nome do rapaz, nem lembro o nome. Não, tá mal. Enfim. E eles negociaram e a gente fez a saída do cabo na mala com a Entrusters. Então, para a gente não foi lá uma vitória como a gente gostaria, mas também foi um 0-0, foi um agradecimento aos investidores, foi uma experiência genial, como eu falei, foi a minha escola empreendedora, foi o cabo da mala, tudo que eu passei com ele. Muito obrigada, Ana, muito legal Claro. Essa tua experiência, valeu. Claro. Então, a gente vai hoje encerrar 10 minutinhos antes. Primeiro, porque eu nem não sei se eu comentei que a Ana Paula até ontem estava rouca. Eu estou aqui rezando para a voz dela aguentar um pouquinho mais. Então, eu acho que a gente já tirou algumas dúvidas aí. A gente colocou o LinkedIn Thaís colocou o LinkedIn da Ana Paula aí no chat, se vocês quiserem se contactar. Que mais que eu ia falar? E queria agradecer mais uma vez
Ana Paula, por todo o seu depoimento. Foi super rico. Queria também comentar aqui que quem foi do Sebrae que levou você lá em São Francisco? Só para fazer... Você, o Paulo César. Vocês já ouviram falar do PC?